Zhang Jinwoo continua sua saga de ser o cara mais apelão do rolê, dentro do temido Portão Vermelho, que, sinceramente, mais parece a porta de entrada pro inferno com ar-condicionado. Ele e o grupo de caçadores dão de cara com os temidos Elfos do Gelo. E esses não são do tipo Elrond e Legolas. São do tipo, vamos te fatiar e picar. A equipe de elite liderada pelo esquentadinho Qin Shu é destruída em 2 tempos. Qin sobrevive, infelizmente, e tenta resolver a frustração atacando seus colegas. Até que Jinwoo chega jantando. Ele, para piorar, o chefe dos elfos, Baruka, chega todo diplomático oferecendo um acordo. Entrega teus amigos e a gente te deixa vivo. Adivinha? Recusado com classe, claro. Jinwoo parte pra pancadaria, porque é disso que ele vive. E o exército das sombras também. A batalha é intensa, mas Jinwoo vence. Só que ao tentar transformar Baruka em sombra, o jogo trava. Comando inválido. Parece que até o sistema se assusta com certos chefes. E aí, como ninguém gosta de deixar as coisas inacabadas, Jinwoo mata Qin Shu, alívio geral, e o recruta como sombra, agora chamado de Iron. Porque né, criatividade mandou lembranças. No meio disso tudo, Baruka ainda manda um "você nem parece humano", e a gente, como bom público, pensa, sabemos. No final, Jinwoo sai da masmorra mais calmo que nunca. E quando o líder da guilda Tigre Branco, Baek Yunho, vem pedir explicações, ele responde com aquele clássico olhar de quem fala, não tenho tempo para isso. Agora acompanhamos uma fase mais estratégica da jornada de Sung Jinwoo. Agora ao lado de seu parceiro meio cômico, meio corajoso, Yu Jinho. Os dois estão em missão de limpa a masmorra, acumulando conquistas e pedras mágicas como quem coleciona figurinhas. Jinho faz o trabalho braçal, enquanto Jinwoo praticamente resolve tudo com um estalar de dedos e um exército de sombras. Após completarem 19 incursões juntos, eles celebram sua aliança com um momento de camaradagem digno de um bromance shounen, mas a calmaria não dura muito. Jinwoo está focado em algo maior, salvar sua mãe, que ainda está em coma. Para isso, ele precisa de uns ingredientes raros do Castelo dos Demônios, e é para lá que ele vai, sem medo e com muita porrada para distribuir. Lá, enfrenta e derrota os demônios Vulcan e Metus, um passo mais perto do seu objetivo. Enquanto isso, uma reviravolta surpreende o público. Sung Il-hwan, o pai de Jinwoo, dado como desaparecido há 10 anos, reaparece misteriosamente. E não só está vivo, como demonstra habilidades poderosas ao enfrentar inimigos desconhecidos. Seu retorno levanta uma porção de mistérios. Onde ele esteve, o que ele sabe e por que ele parece tão badass. Sung Jinwoo finalmente decide parar com o teatrinho de caçador médio e resolve mostrar ao mundo do que realmente é capaz. Ele se submete a uma reavaliação de rank e o resultado não surpreende quem acompanha a série. O aparelho de detecção de mana simplesmente trava, entra em pane e declara o óbvio. Jinwoo é S-Rank, o 10º da Coreia do Sul. Pronto, agora ele virou oficialmente o assunto do momento entre as grandes guildas e a Associação de Caçadores. Mas ainda não foi divulgado a público geral. Mas, como Jinwoo não é muito fã de holofotes, ele escolhe agir com discrição e se infiltra como um simples minerador em uma missão de masmorra da Guilda dos Caçadores. Sim, o cara mais poderoso do país fingindo ser parte da equipe do carrinho de pedregulhos. No entanto, ele começa a cogitar derrotar o chefe da masmorra sozinho, até ser surpreendido pela chegada da caçadora Sha Hai-in, uma das poucas pessoas que desconfia que tem algo de estranho, ou melhor, absurdo, naquele rapaz calado e misterioso. Ela questiona a presença dele, e o clima entre os dois começa a se construir, plantando as sementes de uma futura dinâmica importante na história. Sung Jinwoo continua firme na missão de ser o cara mais poderoso e mais discreto da Coreia. Praticamente um super-herói com vergonha de se exibir. Mesmo sendo oficialmente reconhecido como caçador S-Rank, ele resolve se infiltrar como carregador de tralha numa missão liderada por Ki-hun, um caçador que tá tentando subir na vida e virar capitão. Mal sabe ele que o estagiário porta-tralha é o Solador. A missão azeda rapidinho. A equipe enfrenta uns chacais porqueiras e logo depois tá de cara com um grupo de orcs superiores, que são basicamente orcs comuns com autoestima elevada e academia em dia. A batalha fica feia, e Jinwoo, como quem não quer nada, começa a ajudar na surdina, cortando uns tendos e tals, sem que ninguém perceba. Até aí ele tá humildão, deixando o crédito pra Rapaze. A treta piora quando surge Kargalgan, o líder dos orcs bombadões que bloqueia a saída da masmorra, e joga aquele clássico dilema. Ou vocês lutam comigo ou morrem aqui mesmo. Clima leve, né? Ki-hun tenta negociar e o grupo é levado para a base dos orcs,
e tá todo mundo com o rabo entre as pernas, menos o solador de levels, é claro. Enquanto isso, Cha Hae-in segue no modo CSI, seguindo os rastros do menino Susu. Sung Jin-woo finalmente decide sair das sombras, literalmente, e mostrar quem manda. A situação começa tensa. O grupo liderado por Song Ki-hun está prestes a ser dizimado pelo xamã orc Kargalgan, que trata a equipe como uns bostas. Quando tudo parece perdido, Jin-woo intervém, salvando Ki-hun e falando que azedou pro orc chama. Ele convoca seu exército de sombras, que surge lindamente dando início a uma batalha que é Absolute Cinema. Enquanto o pau tá comendo na dungeon, a Associação de Caçadores e a Cha Hae-in entram no portal para curiar o menino Sung. E eles acabam vendo o porquê ele é o prota.ai. Todos agradecem o Sung e tal. Ele coleta umas sombras graudas e a associação manda geral ficar de bico calado. Sung Jin-woo finalmente sendo reconhecido oficialmente como o 10º caçador Rank S da Coreia do Sul, estragando totalmente a coletiva do caçador Ming, que é um chato que ninguém liga. Depois de tanto tempo operando nas sombras, literalmente, Sung agora entra para o seleto clube dos mais poderosos. A mídia, as guildas e os caçadores estão em choque, mas Jin-woo, no melhor estilo, não tô nem aí pra fama, recusa todas as ofertas e escolhe trilhar o seu próprio caminho. E qual o plano dele? Fazer umas comprinhas para voltar direto pro Castelo dos Demônios, claro. Porque o homem não quer estabilidade, quer desafios. Lá, ele continua sua escalada solo pelos andares do castelo. E agora as coisas começam a ficar pesadas. Durante a exploração, ele sente algo estranho. Suas sombras começam a desaparecer misteriosamente. Alguém, ou alguma coisa, está destruindo seus soldados. Isso é quase como se arrancassem o Wi-Fi dele do nada. Um sinal de que tem alguém forte agindo nos bastidores. E não tá de brincadeira. Sung chega ao andar 80 da torre. Ele enfrenta um grupo de cavaleiros demônios. Durante a batalha, ele percebe que um dos demônios restantes está tremendo de medo. Uma reação incomum para essas criaturas. Ao remover o capacete do demônio, ele descobre Esil, uma nobre demônio de cabelos roxos e olhos vermelhos, que implora por sua vida. Jin-woo, intrigado, decide poupá-la e a aceita como guia pelos andares superiores do castelo. Esil, inicialmente egoísta e covarde, começa a mostrar sinais de mudança ao longo da jornada, adicionando uma dinâmica interessante à trama. Acompanhado por Esil, a demoníaca que se tornou sua aliada, Jin-woo chega ao 100º andar do castelo. Lá, ele se depara com Baran, o monarca das chamas brancas, cuja presença impõe respeito. Durante o confronto, Jin-woo enfrenta desafios inéditos. Sua mana se esgota, forçando-o a lutar sem o apoio de seu exército de sombras. A batalha é cinema absoluto. Porém, ele teve o popo salvo pela demônio Esil, que deu a ele a brecha que precisava para derrotar o Baran. Além de conseguir equipamentos, habilidade e sombra nova, o objetivo foi concluído. O elixir para curar sua mãe estava pronto. Também vemos Goto Ryuji na Coreia, dando início no plano para limpar a ilha Jeju. Depois de muita porradaria, sangue e chefões demoníacos, Sung Jin-woo finalmente tem um momento digno de novela das 9. Ele retorna do Castelo dos Demônios com o Elixir da Vida, aquele suquinho mágico que todo RPG tem, e vai direto para o hospital onde sua mãe está há anos em coma. E adivinha? Funciona. A mulher acorda como se tivesse só cochilado por uns minutinhos e pergunta onde está, enquanto Jin-woo e sua irmã choram de emoção. É aquele tipo de cena que faria até um orc chorar, menos a galera chata que reclamou do homem. Chorar e, claro, depois de tudo ficar bem, tudo a pampa, o presidente convoca Sung para raid da ilha Jeju. Mas ele recusa, pois igual ao Toretto, família em primeiro lugar. Mas quanto eles conversam, eles sentem ondas de mana. Era só a galera rank. Se treinando pra raid, umas farpas aqui e ali, e aparecem os caçadores do Japão, eles já não se bicam desde o começo. Em tal, Goto sugere uma batalha entre os Rank S, começando com duelos entre caçadores coreanos e japoneses. Essas lutas são realizadas para avaliar o nível de poder dos times, mas logo fica evidente que os japoneses não estão levando os combates a sério. Baek Yun-ho percebe que a equipe japonesa está apenas testando os caçadores coreanos, como se fosse uma análise estratégica disfarçada de treino. Entre os coreanos, Baek Yun-ho e Cha Hae-in se destacam, permanecendo de pé enquanto os outros caem. Mas quando o negócio fica sério depois da caçadora Cha sapecar o rosto do Kumamoto, Sung tem que interferir para a moça não se machucar. Goto vê aquilo e fica interessado em testá-lo, já que os coreanos admitiram a derrota. Sung aceita, desde que Goto não se seguire, ok, deixa ele puto da cara.
A batalha começa e o garoto Sung tá brincando com o Fudal do Japão, que não gosta nada. Goto não quer levar a vergonha pra casa, então ele vai pra matar. Sonal contava que nosso prota tem um dos momentos mais badass da série. Ele segura a mão do Goto e ainda tira onda falando que se ele quisesse, teria ganhado. O cara fica tal puto que os outros têm que intervir e parar a luta. Após isso começa a raid da Ilha Jeju. Todos os caçadores já estão a postos, tudo conforme o plano, tirando o fato de uma formiga niga inteligente, veloz e brutal começar a jantar geral. O episódio começa com os caçadores coreanos finalmente encontrando a rainha formiga na ilha de Jeju. Eles se unem, combinam suas habilidades e conseguem derrotá-la após uma batalha intensa. A sensação é de alívio. Afinal, derrubar a chefona devia ser o fim da missão, certo? Errado. Do lado de fora da dungeon a coisa fica preta, ou melhor, a formiga preta, faz com que os caçadores japoneses percam a cabeça, no sentido literal. Ela mata 5 dos 10 caçadores em instantes e sem suar. Formiga soa. Quando a formiga preta percebe que a rainha morreu, ela volta pro formigueiro, ignora completamente os caçadores coreanos e simplesmente devora o cadáver da rainha. Depois de fazer uma boquinha, nada melhor que espancamento para sobremesa, não? Pois é, os caçadores da Coreia foram espancados. E o coitado do Min Byung, que ia se aposentar, foi empalado e teve a pinha comida pela formiga preta, vulgo Rei Formiga. Depois de espancados o rei, Formiga fala que eles são uns bostas e quer ir atrás do rei, então vai atrás do mais forte da ilha no momento, o Ego Ryuji, Goto Ryuji. Enquanto isso, as formigas menores vão até os espancados para finalizar o trabalho. Quando o Rei Formiga encontra Goto com seus 2 companheiros, já arranca uma cabeça para não perder o costume e pergunta para ele: "Você é o rei?" Ele com seu ego diz que sim. Então, em uma batalha insana de 0,5 segundo, Goto perde a cabeça, literalmente. Dentro do ninho, quando tudo parecia perdido, os caçadores da Coreia já estavam jogando a toalha. Soldados de sombra aparecem para salvar o dia, seguido do garotão, Samsung. Já chega igual uma ambulância, dando pote de rio para todo mundo, enquanto as sombras seguram as formigas. Porém, a caçadora Shaheain não apresenta melhora alguma, obviamente depois da pancada que levou. Depois de ter perdido tempo lá fora, o Rei Formiga volta pro ninho indignado. Cade o rei, só que aí ele tromba com quem não deveria, nosso prota, que não só bateu, como humilhou o formigão. Na melhor batalha da temporada, sinal de todo anime. Uma hora o Sung batia, na outra hora a formiga apanhava. Depois de deixar a formiga Sou o Kotoko, ele tinha que salvar a bela moça, que estava toda cagada ali, como nenhuma pote funcionou. Ele teve que chamar nosso amigo aposentado para curá-la, é claro. E como ele não é malvadão, liberou a sombra, dando assim a aposentadoria definitiva pro rapaz. Com isso, os caçadores da Coreia voltam para casa, os japoneses TBM, e o Sung começa o extermínio de insetos, limpando todo o formigueiro e upando muito, sem falar na nova sombra. Sim, o Rei Formiga virou sombra, até então a mais forte do garoto Sung. Quando tudo termina, temos o velório para aqueles que perderam a vida na raid. Temos Sung abrindo sua própria guilda, e TBM temos a introdução de novos personagens como Liu Zigang e futuramente os caçadores rank nacional. E os verdadeiros vilões aparecem. Alguns deles, os monarcas do gelo e das bestas, dando gancho para mais 1 ou 2 temporadas.